Educação à distância, mudando realidades. Tinete, esse assunto tá legal que só. Olá, dando continuidade, ao nosso podcast, nós estamos aqui na nossa Rádio Genipapo ao vivo e a cores para todo mundo, não é isso, DJ? Agora a gente pergunta, como o texto descritivo situa o leitor ou o que o leitor pode perceber a partir de um texto descritivo. O professor deu o exemplo ali, do cego que fazia a descrição dos jogos do Fluminense. E eu, fui para a escola, fiz a minha observação. Como é que eu faço, esse texto descritivo de forma que a pessoa que está lendo fala assim, nossa, eu estou vendo realmente que ele tá com lápis preto na mão, bem apontado, bem afiadinho. Como é que funciona isso? Como é que tem uma mágica, tem uma técnica? Como é que funciona? Eu geralmente com os meus alunos eu falo assim, olha, você quando vai fazer uma narrativa, não significa que o seu leitor ele tem um olhar treinado para aquilo. Você não pode deixar, porque o leitor ele é um leitor que às vezes você vai fazer uma descrição, um trabalho, por exemplo, de história, mas às vezes quem está lendo o seu trabalho é um dentista. Então você tem que ter uma capacidade de escrita que permita que as pessoas consigam compreender. Tem que ter essa questão assim de ser lido e compreendido. Então eu sempre falo para os meus alunos que ao escrever tem que ser como uma carta para a vovó. Sabe? Ou para o seu primo de 10 anos, por exemplo. Essa daí da carta da vovó, eu não sei como é. Porque é o seguinte, por exemplo, se você falar para a vovó, você aperta o botão vermelho que vai ligar a televisão. Mas a vovó é de outro tempo. Ela não apertava o botão do controle remoto. Você tem que explicar. Olha, um botão vermelho tem um desenho circular com um tracinho branco. Ele fica no canto superior esquerdo do controle remoto. Você coloca de frente para a televisão, você aperta, espera 2 segundos, o aparelho vai ligar e você conseguiu ligar o aparelho, entendeu? Porque assim, porque a vovó, pra gente, às vezes naturaliza, Nós nascemos já na era dos botões e tal, mas às vezes a vovó não conhece e você tem que descrever para ela, se a gente disser para uma criança hoje, coloca o disquete aí no computador... você tem que descrever o que é o disquete, você tem que explicar. Todo mundo vai pensar que é aquele chocolate colorido lá. Então tem que ter esse cuidado na escrita, de descrever e não achar que o leitor vai fazer as conexões entre os parágrafos, Então as informações têm que estar ali. Então por isso que quando você tem claro o seu problema e sua hipótese, você tem que buscar sempre reafirmado ao longo do texto o problema e a hipótese. Você fala, olha, tá vendo o problema? Então, possivelmente esse problema, a hipótese se insere aqui. Hipoteticamente, pode ter acontecido isso. E aí você vai trabalhando o texto, sempre remetendo, a hipótese. Por exemplo, os alunos, às vezes, às vezes eles têm um autor muito famoso na história, que é o Eric Hobsbawm. Presta atenção de novo. O Eric Hobsbawm às vezes era um professor muito difícil, ele não é difícil. O Eric Hobsbawm, você mata o texto dele nos 4 primeiros parágrafos. Nos 4 primeiros parágrafos ele já anuncia o problema e a hipótese do capítulo, e que se conecta à hipótese central do texto, que está lá na introdução. E aí o resto, tanto é que ele divide assim por número, ele não escreve subtítulo, ele coloca número 1, número 2, número 3. E esses números são exemplos. E ele vai escrevendo, e aí ele tem uma capacidade muito grande, trabalha com um volume muito grande de fontes. Ele vai descrevendo exemplos. Então, o que ele está descrevendo são exemplos do que ele escreveu das hipóteses, e do problema que ele anunciou já nos 4 primeiros parágrafos do capítulo, que se conecta à introdução. Então, o Eric Hobsbawm é o Eric Hobsbawm porque ele tem essa capacidade técnica de conectar os capítulos, escrever um volume muito grande de exemplos, que justificam. Então às vezes ele, por exemplo, lá no texto dele sobre banditismo, ele vai pegar exemplos de banditismo do Brasil até a Malásia. Então assim, ele pega exemplos globais, e para falar sobre um fenômeno social, Ele está querendo entender um fenômeno social datado, marcado de um período,
Enfim, como ele vai falar também do futebol e outros tantos assuntos que o Eric Hobsbawm se debruçou. Por exemplo, quando ele vai fazer uma narrativa lá do soldado francês, vai descrever, né, que ele pega as fichas dos soldados franceses de Napoleão Bonaparte. E ele descreve, olha, eram soldados baixos e franzinos, mas nem por isso eles eram menos aguerridos e combatentes. Mas ele descreve. E às vezes o aluno se perde. Mas por que ele está falando de soldado? Mas não, porque ele está falando de um contexto de uma época, né? Mas todo mundo pensa que francês é alto, né? É de alta estatura, né? Afinal de contas, são europeus. Todo mundo pensa que o povo é todo mundo, né? 1,80 m, 1,90 m. Escuta isso aí, parente. E aí, Laura? Como é que a gente situa esse leitor quando a gente vai descrever, né? Eu tô pensando numa questão aqui, né, de organização textual também, que esse aluno ele precisa ter em mente, como autor, que ele precisa repassar aquilo que ele viu de uma forma fiel, entendível, legível, né? A importância da esquematização do texto também. A gente sabe que o texto, a estrutura macro do texto é introdução, desenvolvimento e conclusão. A estrutura muito raramente sai desse posicionamento clássico, né? Mas o aluno ele precisa esquematizar o desenvolvimento desse texto de forma que esse texto ele tenha uma progressão, assim, né? Então, assim, você vai descrever o lugar, a situação, os fatos. Você não tem só uma forma textual linear de fazer isso. Os quadros também servem para isso. As ilustrações também ajudam o seu texto a fazerem mais sentido. Por exemplo, uma tabela com quantitativo de alunos versus o aluno de professores, dentro da escola onde eu fui realizar esse estágio. Eu estou pensando aqui no relatório de pesquisa, né? Ou o relatório final de estágio. Isso. Imagens ancoram a realidade. O que é ancorar? É aproximar. Então, eu situo esse meu leitor dentro do meu universo de coleta de dados. E vou mostrando para ele, paulatinamente, e progredindo, né, textualmente. O que eu vi naquele lugar da pesquisa, naquele loco de pesquisa, o que foi que a gente coletou e sobre quais dados a gente vai trabalhar e vai analisar. No caso, a imagem, né, por exemplo, uma foto ou um quadro ou uma tabela, poderia também ser inserido nesse meu relatório para me auxiliar nesse processo de descrição. Tranquilamente, como elemento ilustrativo, como elemento que transcreve de outra forma, que não como texto verbal, uma informação que é importante. Então, assim, o dado, ele só vira informação depois que a gente trabalha ele. Então, é por isso que é importante trazer esse tipo de recurso para dentro do texto, porque você tem o contraste, você tem a comparação ali, né? Você tem dado numérico, isso tudo é muito importante para esse tipo de trabalho, assim. E situa também, ajuda a situar quem está lendo, que situação é essa que está sendo analisada, né? Que lugar é esse que você foi fazer essa pesquisa? De que realidade nós estamos falando? Em quantidade e em qualidade. Nós agradecemos a presença e a participação do professor Alexandre e da Laura. Convidamos você para nos acompanhar no próximo episódio do nosso podcast na Rádio Genipapo. Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia. Educação à distância, mudando realidades.